O Iluminismo foi uma corrente de pensamento filosófico inicializado na França, que se espalhou pela Europa no século XVIII, ficando conhecido como Séculos das Luzes. Este movimento influenciou a sociologia, história, pedagogia, literatura, política, economia e cultura. Neste período houve grande produção cultural e artísticas, como ensaios, literaturas, poesias e a primeira enciclopédia de estudos, marcando o renascimento cultural e científico. Os pensadores iluministas defendiam o predomínio da razão, valorização da mente humana e a razão passa a ser prioridade sobre a fé. Eles acreditavam que o progresso e a felicidade seria o caminho traçado para o homem. O que os ideais iluministas exaltavam? A liberdade individual, de opinião, pensamento, direito ao voto, autonomia política, anti-absolutismo, abolição da escravidão, defesa do liberalismo, soberania popular, liberdade de trabalho, igualdade para todos e a liberdade religiosa. E os homens deveriam agir como cidadãos atuantes na sociedade, engajados, ativos, gozando plenamente seus direitos. Vários movimentos foram influenciados diretamente pelos ideais iluministas, visto que criticavam ferozmente as formas de governo absolutistas, a exemplo da Revolução Francesa, Revolução Inglesa, Americana e também a histórica Revolução do Haiti, influências que marcaram toda a Europa e fez rupturas com sociedades de antigos regimes. É imprescindível citar precursores do Iluminismo, Descartes, Bacon, Locke e Newton, filósofos, pedagogos e cientistas que foram de fundamental importância para a mudança da mentalidade da sociedade europeia até os dias atuais que vivemos. A Revolução Inglesa. Quando a dinastia dos Stuart chega ao poder, leva a ascensão do rei Carlos I, que possuía total domínio político e, por certo período, ele passou a governar de forma absolutista, perseguindo os cristãos e restaurando o catolicismo. Com todo o poder político centrado em suas mãos, ignorava o parlamento, que também buscava exercer sua participação política, causando muito descontentamento. Logo, o parlamento inglês faz uma petição de direitos no intuito de controlar a autoridade absolutista do rei Carlos, que logo reage dissolvendo o parlamento, culminando numa sucessão de manifestações civis entre a nobreza e a burguesia. A burguesia desejava ascensão a cargos e participação política, e essas insatisfações econômicas e indiferenças religiosas culminaram numa guerra civil, também conhecida como a Revolução Puritana, que foi o conflito entre católicos com perseguição contínua aos puritanos, que eram os calvinistas. Nesse conflito, de um lado havia os cavaleiros, o exército fiel ao rei e apoiado pelos senhores feudais, do outro, os cabeças redondas que estavam ligados à gentry. Eram forças que apoiavam o parlamento. Em 1641, essa guerra civil resulta em muitas mortes, e ao perder a guerra, o rei Carlos foge para a Escócia, resultando na sua execução. Com a Guerra Civil dos 7 Anos, liderado por Oliver Cromwell, que lutou pelo fim do absolutismo na monarquia, acabou também implantando uma ditadura após a queda da monarquia. Temos também a Revolução Gloriosa. Após o fim do absolutismo, se consolida o poder do parlamento. Então, o parlamento convida Guilherme de Orange para tomar o poder de Jaime Stuart II, antes que ele restabeleça novamente o absolutismo. Então, Guilherme assume o trono, cujo conflito foi exercido sem derramamento de sangue, ficando conhecida como a Revolução Gloriosa. Revolução Americana. Após a Guerra dos 7 Anos entre a Inglaterra e a França, houve um declínio financeiro na Inglaterra. Apesar dela sair vitoriosa, para tentar se recuperar dessas perdas e diminuir os efeitos da crise, a coroa buscou criar uma nova política colonial com leis tributárias para aumentar as receitas reais e impor um controle maior sobre as colônias, resolvendo então cobrar mais alguns impostos das 13 colônias americanas. Já havia certa insatisfação dos colonos por a metrópole impedir o domínio e ocupação de terras a oeste. Porém, essa insatisfação passa a aumentar quando a coroa passa a efetivar as leis de cobrança de novos impostos. Vejamos quais eram. Lei do açúcar, imposto criado sobre a venda do açúcar e melaço. Lei do selo, onde todos os documentos emitidos em papel ou impresso que circulassem na colônia deveriam ter um selo de coroa, tarifando assim o serviço. E o ponto culminante para os colonos se revoltarem foi com a criação da Lei do Chá,
cujo monopólio foi repassado para as companhias das Índias, ficando a proibição da comercialização nas colônias. Uma histórica rebelião aconteceu na festa do chá de Boston, onde rebeldes e populares foram ao porto de Boston, atacando vários navios de carga de chá, jogando o carregamento no mar. Todas as leis da tributação causou um forte sentimento anti-inglês nas 13 colônias. Como alguns ideais iluministas já se espalhavam pelas colônias, a questão da ruptura começou a ser cogitada. Todos esses fatores culminou na eclosão da Guerra da Independência Americana. As 13 colônias saem vitoriosas e a independência se dá em 4 de julho de 1776, acabando com o domínio e repressão inglesa, levando os Estados Unidos da América a uma nação, que foi encabeçada pelos líderes Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, entre outros.